Olá, está começando mais uma edição do Além da Notícia, um espaço onde a gente não se contenta com a manchete e vai além. Porque informação você já tem em todo lugar, mas entender o que está por trás dela, isso exige contexto, leitura crítica e, principalmente, disposição para encarar os fatos como eles são. Aqui, a notícia não termina quando é publicada. Eu sou Bruno Araújo e a partir de agora, você acompanha análise, bastidores e aquilo que muita gente prefere não dizer, mas que precisa ser dito. O Além da Notícia está no ar. Que o Senado Federal rejeitou a indicação de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal, feita pelo presidente Lula, você já sabe. E que isso não acontecia há mais de um século, também. E provavelmente já ouviu que a decisão seria uma resposta ao chamado ativismo judicial de uma tentativa de reequilibrar a República. Mas na prática não é bem assim. Quando a gente passa essa votação pelo raio-x, o que aparece é outra realidade, bem distante da retórica. Entre as razões de bastidores sugeridas estão a disputa por poder, manifestadas, por exemplo, pela insatisfação do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, por não ter seu preferido indicado, a articulação da oposição para frear o avanço da influência do presidente, que já indicou 4 ministros para a corte. E pasmem, até supostas interferências de integrantes do próprio Supremo no processo. E a República ficou em segundo plano. O parlamento, em boa medida, virou as costas para o país. E não se trata aqui de defender ou criticar o nome de Jorge Messias. O problema é muito maior. Outro episódio vai ajudar a entender esse cenário. A derrubada do veto presidencial ao projeto que reduz penas, especialmente de envolvidos nos atos de 8 de janeiro, ao impedir a soma dos crimes cometidos por eles. São movimentos que revelam um padrão. Hoje, uma parte relevante do Congresso evita discutir temas estruturantes que impactam diretamente a vida da população. No caso da PL da dosimetria, tanto a aprovação quanto a derrubada do veto atendem a um objetivo muito específico: reduzir a pena do ex-presidente Jair Bolsonaro. Algo que não traz benefício concreto para a sociedade. Não por Bolsonaro em si, mas sim porque o esforço pela sua libertação está longe de ser uma prioridade real das pessoas. Quanto ao caso da indicação ao STF, também não houve esforço ou qualquer proposta para melhorar o modelo. Não se discutiu, por exemplo, uma lista tríplice com participação de tribunais ou instituições jurídicas, como possível caminho para reduzir a influência política nessas escolhas. Alternativas existem, mas não foram colocadas porque o objetivo não é melhorar o sistema, mas atender interesses de grupos. O quadro fica ainda mais claro quando pautas com impacto direto na vida das pessoas, como o fim da escala 6x1, são simplesmente ignoradas ou travadas. E aí aparece um argumento recorrente: a proximidade das eleições como um fator que contamina o juízo do parlamentar. Ora, então só se vota algo que é desejo de fato das pessoas às vésperas das eleições? Que surpresa! Cenários como esse deixam uma coisa evidente: o problema não está nas instituições, Congresso, Senado ou Câmara, mas quem ocupa esses espaços e a quem desejam atender. Por isso, discursos genéricos, desconectados da realidade, precisam ser vistos com desconfiança. São sinais claros do que não escolher, seja na direita, na esquerda, no centro. Porque na política, ideologia sem prática não transforma a vida de ninguém. E o poder só vai, de fato, emanar do povo quando houver representantes dispostos a encarar a população de frente. E não virar as costas, como tem sido comum nos últimos anos. Há quem dê a eventual candidatura do empresário potiguar Flávio Rocha por encerrada pelo simples fato de ele ter endossado uma nota do jornalista Cassiano Arruda. No texto, o colunista afirma que Flávio não precisa ter um mandato para servir ao RN. A proposição e o endosso, no entanto, não necessariamente revelam a retirada de algo que, na prática, sequer foi posto oficialmente. O empresário, aqui na humilde opinião do comentarista, apenas reiterou aquilo que é óbvio. Como potiguar, proprietário de um grupo empresarial relevante do país e que emprega cerca de 10 mil potiguares, é impossível dizer algo contrário. Como empresário, sim, ele serve ao Estado, assim como os trabalhadores que ele emprega servem à empresa. A afirmação não necessariamente deve ser vista como uma decisão, no máximo uma sinalização. Se não houver interesse da composição da política para fortalecer o projeto, diria Flávio Rocha, continuo onde estou. Essa parece ser a leitura mais precisa. Por outro lado, a filiação ao Novo e o domicílio eleitoral definido
Ainda que anteriores à manifestação indireta, esses sim, são sinais materiais e objetivos de uma intenção. Flávio Rocha esteve na política partidária por 2 mandatos, como deputado federal, inclusive presente na bancada constituinte. Pela relevância, representatividade empresarial e histórico que possui na política, é inevitável que diversos setores desejem que ele reforce as fileiras. A questão é, ele deseja reforçar uma fileira específica e que já tem as 2 cadeiras ocupadas? Me refiro aos pré-candidatos ao Senado, Stevenson Valentim pelo PSDB e Coronel Hélio pelo PL, que, salvo alguma mudança até as eleições, devem ladear o pré-candidato Álvaro Dias na disputa para o governo do estado. No caso de Stevenson, uma mudança é mais improvável pela consolidação do seu nome junto à parcela da opinião pública. Coronel Hélio, por outro lado, pode ser visto como uma presa mais fácil, uma escolha partidária ideológica e talvez vista como substituível. Contudo, Hélio tem como seu fiador o senador Rogério Marinho, articulador político e líder nacional do PL e do bolsonarismo. E Rogério sabe, de forma objetiva, que o bolsonarismo precisa estar representado na chapa. Ah, mas do que adianta uma representação que não vai vencer? Não tenho procuração para defender ninguém, mas quem canta a derrota de Hélio tão cedo ignora a importância da representatividade. Quem ignora essa representatividade nunca vai entender o porquê, por exemplo, de o PT ter perdido tantas disputas presidenciais com o mesmo candidato ter se tornado o partido com o maior número de presidentes eleitos sobre sua legenda. Política é sim sobre vencer, mas é também sobre representatividade, identificação e coerência. Flávio Rocha não precisa de um mandato para servir o RN, nem da vaga de Coronel Hélio para concorrer ao Senado. O que os representantes do Rio Grande do Norte precisam e devem ter é convicção do porquê desejam estar lá. O ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo Alves, anunciou que não será candidato ao Senado nas eleições de 2026. A decisão, segundo ele, foi tomada após entendimento com o pré-candidato ao governo do estado, Alisson Bezerra, e diante de uma definição da direção nacional do União Brasil. De acordo com a nota divulgada, o partido decidiu priorizar a eleição de deputado federal e governador, o que inviabilizou na prática a disputa pelo Senado do Rio Grande do Norte. Sem financiamento partidário, a entrada na disputa se torna incompatível para o então pré-candidato. A questão financeira, inegavelmente, é um peso importante para a decisão de se disputar ou não uma vaga em nível majoritário. Por outro lado, entre tentar reeleger 3 deputados federais da Federação PP União, casos de Benes Leocádio, Robson Faria e João Maia, dentre outros na disputa e com chances reais, e colocar em risco o capital para uma disputa que o próprio aspirante não tratou como prioridade, fica fácil decidir para o partido, né? Carlos Eduardo flertou não apenas com diversas possibilidades de disputa, mas também com diversos partidos. Isso, por si só, coloca uma pulga atrás da orelha de quem quer que fosse defender a sua pré-candidatura. Somado a isso, o histórico de caminhar em projetos que não envolvem grupo também pesa. Tantas vezes prefeito da capital e não tem um grupo político para chamar de seu. Na tentativa mais recente de buscar o retorno à Prefeitura do Natal, teve apenas um vereador de seu lado e sequer foi para o segundo turno. Na política e na vida, ninguém anda só. E quem assim escolhe, acaba por ficar pelo caminho. E no próximo bloco, recebo aqui no estúdio o ex-deputado federal e pré-candidato ao Senado pelo PDT, Rafael Mota. O Além da Notícia volta em instantes. Olá, estamos de volta com o programa Além da Notícia e agora aqui no estúdio vamos bater um papo com o ex-deputado federal e hoje pré-candidato ao Senado, Rafael Mota, que vai representar o PDT nessa composição partidária. Rafael, seja muito bem-vindo. Obrigado, Bruno. Um prazer estar aqui na sua companhia. Parabéns pelo trabalho aí, por essa nova modalidade, né? E pode ter certeza que a gente está aqui à disposição para discutir um pouquinho da política e como é um ano eleitoral, a gente também falar de eleições. Rafael, a gente vai começar focando num outro ponto. Você sofreu, no final do ano passado, um acidente muito grave, né, enquanto praticava kitesurf. Eu queria que você contasse pra gente como é que tem sido essa recuperação até chegar o momento de retornar, de fato, à disputa política.
Conta um pouquinho pra gente como é que tem sido essa recuperação, se já está tudo 100%, já está pronto para correr a rua e pedir Já, voto. graças a Deus, a gente está pronto e preparado. Graças a Deus, assim, eu falo em Deus porque não teve outra explicação que aconteceu comigo, né? As pessoas acompanharam de longe, né? Teve muita mobilização, mensagens, orações, e isso me deixou muito, enfim, fiquei muito feliz em saber que as pessoas têm esse bem-querer, né, por nós. Não é todo mundo que às vezes tem esse bem-querer, mas foi uma coisa que realmente aconteceu na minha vida ano passado, em cerca de 8 meses atrás, quando eu tive um acidente grave de kitesurf, onde eu fiquei 12 dias internado, fiquei 12 dias em coma, quase que eu morria, né, e poderia ter tido sequelas horríveis, eu poderia estar aqui na cadeira de roda hoje, né, usando fralda, poderia estar com algum dano cerebral, mas Deus realmente foi maravilhoso e me deu uma segunda chance, né. É interessante essa pergunta, porque as pessoas perguntam sobre o meu acidente, depois perguntam como é que eu mudei depois, né? O que aconteceu com você no pós-acidente? Olha, o pós-acidente a recuperação foi muito rápida. Eu tive uma recuperação muito rápida porque eu tenho hábitos saudáveis, pratico esporte, então eu tive uma recuperação muito rápida. E também, em 1 mês e meio depois, eu já estava em casa, cozinhando, fazendo minhas atividades domésticas, né? Que eu, enfim, moro só. Então, para mim, foi algo que eu sinto, na verdade, Bruno, a maior lição que eu tive de tudo isso é que eu acho que eu tenho uma missão, entendeu? Uma missão para ser cumprida aqui. E eu tenho certeza que essa missão é com a saúde pública, né? Eu costumo chamar o Valfredo, para mim, é uma maternidade, né? Foi lá onde eu renasci. Então, o Valfredo, apesar de todas as dificuldades, de todas a sazonalidade de problemas que existe, é um aparato importantíssimo para os potiguares, né? A gente sabe das dificuldades, mas em casos de vida ou morte, não interessa a sua cor, não interessa seu credo, não interessa a sua conta bancária. Eles vão tratar você da melhor maneira possível e vão restabelecer sua vida. Mesmo com as dificuldades, eles conseguem fazer realmente operar milagres. Então, foi o que aconteceu, um milagre através das mãos dos médicos, dos técnicos, dos maqueiros, das enfermeiras, que eu consegui me recuperar. E eu tenho certeza que, como pré-candidato ao Senado e como senador no futuro, se a população do Rio Grande do Norte quiser, a gente vai ter um compromisso muito grande com o Valfredo Gugel. Eu tenho que devolver para o mundo o que Deus fez por mim nessa missão de me colocar de volta aqui, me dando uma segunda chance. Isso se conecta, de certa maneira, Rafael, com a minha segunda pergunta. O que é que te motivou a entrar nessa disputa ao Senado? Uma dos vieses dessa resposta, imagina que seja essa contribuição a dar no campo da saúde pública. Você representou o Rio Grande do Norte na Câmara Federal entre 2018 e 2022. E agora anseia retornar a essa representação nacional para o Senado. Objetivamente, o que é que te motivou essa busca, especificamente para o Senado? Olha, eu tive 2 mandatos de deputado federal, né? Só corrigindo, foi em 2014 que a gente teve o primeiro mandato. O primeiro mandato e em 2022 e, o segundo, consequentemente, a perfeito. reeleição. E a gente teve realmente uma votação expressiva, a gente teve o reconhecimento da população, as pessoas achavam que eu não ia ter uma reeleição fácil, e não tive, mas eu fui o candidato à reeleição mais votado, porque eu permaneci ao lado da população, nas reformas trabalhistas, a reforma da Previdência, a gente defendendo a população, o trabalhador. Era o que os potiguares esperavam dos seus representantes. E assim foi. E em 2022 a gente foi candidato ao Senado, né? Candidatura ao Senado, a gente estava sem nenhum grupo político, que foi talvez o meu maior calo, mas a gente tinha realmente o apoio de Lula, né? O apoio de Lula, desculpe, nós éramos da base do presidente Lula, apesar do candidato escolhido pelo sistema local pertencer a um partido que tinha um candidato a presidente e o outro representava o bolsonarismo. Mas hoje, realmente, eu estava me preparando, confesso, para ser candidato a deputado federal. Já estava antes do acidente, já rodando, independente de ano eleitoral ou não eleitoral, eu circulo muito pelo Rio Grande do Norte. E realmente houve esse convite do próprio ex-senador Jean Paul, né, juntamente com a presidente do PDT, Márcia Maia. O próprio Carlos Lupe me ligou 2 vezes para que pudéssemos fazer composição dentro do Partido Democrático Trabalhista. E para mim foi uma honra pertencer e ir para esse partido, um partido onde João Goulart, onde Getúlio Vargas, onde Brizola fez parte, meu avô também fez parte. Então, para mim é um momento de eu estar no canto que eu sempre estive, que é na centro-esquerda, no campo progressista, defendendo a população do Rio Grande do Norte. E, como eu disse, acho que foi um chamamento, sabe, Bruno, que eu tive em relação a essa oportunidade de ser novamente candidato e passar para a população as minhas ideias e o que a gente vai fazer no Senado Federal. O Rafael de 2022, o eleitor que foi lá, elegeu lá em 14 para a Câmara Federal, elegeu novamente em 18,
e que encerrou essa presença com mandato em 22. Tem alguma diferença daquele de 2022 para esse que pleiteia o voto de confiança, que vai pleitear esse voto de confiança ao cidadão? Olha, Bruno, a gente evolui, né? A gente evolui como pessoa política, como evolução pessoal mesmo, né? E eu diria que a eleição de 2022 foi a minha primeira derrota política, né? Ninguém quer perder, né? Todo mundo que se candidata a alguma coisa ou compete a alguma coisa quer ganhar. E para mim eu pensei que eu ia ter um baque muito grande, mas na verdade eu perdi feliz, porque eu perdi de uma forma muito grande. Eu perdi a eleição tendo 385 mil votos. Eu não tinha um deputado federal votando em mim, eu não tinha um deputado estadual votando em mim, eu não tinha um senador, eu não tinha um governador, eu não tinha presidente da República. Então eu tinha o povo do Rio Grande do Norte, o povo do Rio Grande do Norte acreditou no nosso projeto. Então eu tive muita gratidão pós isso, né? E eu acho que hoje eu estou muito mais maduro, sabe, Bruno? Ali eu era um pouco inquieto, entendeu? Eu era um pouco teimoso em algumas Maduro em que coisas. sentido? Olha, eu vou ser bem sincero, em 2022, essa situação de eu ter saído candidato a deputado federal, desculpa, a senador, eu seria candidato a deputado federal à terceira reeleição. O que houve é que eu teria uma votação significativa, provavelmente eu seria o segundo mais votado, perderia para a Natália, que também faz um grande trabalho na Câmara Federal, mas teria uma votação muito expressiva, porém eu tinha chances reais de não entrar, pela questão da regra eleitoral. Sim. Então a gente viu que existia também um espaço aberto, principalmente no lulismo no Rio Grande do Norte, em relação a defender as bandeiras de Lula. Porque nós tínhamos um candidato defendendo o bolsonarismo e o outro candidato defendendo o Ciro Gomes, do partido dele. E hoje, naquele momento, era o espaço que nós tínhamos de levar as próprias pautas do presidente Lula, da governadora também para a reeleição, qual eu votei nela. Só que eu acho que talvez eu poderia ter refletido um pouco mais naquele momento, eu faço meia-culpa em relação a isso. Não acho justo quando falam que Rogério Marinho está lá por minha causa. É muito fácil falar após uma eleição, mas não é muito simples você chegar e pegar a minha votação, somar com a votação do candidato de Carlos Eduardo à época, apoiado pelo PT, e simplesmente daria mais do que Rogério Marinho. Não é bem assim. Eu tinha muitos votos da política, de prefeitos e vereadores, que Rogério Marinho tentou cooptar de todas as formas possíveis e imaginárias, e as pessoas confiaram em mim e permaneceram comigo, mas provavelmente esses votos da política, muito provavelmente ele iria cooptar, porque Carlos Eduardo não tinha tanta intimidade com os prefeitos, não tinha tanta abertura com eles, nem com os vereadores. Então, não é simples, não dá para a gente dizer que seria diferente, mas provavelmente poderia ser que tivesse sido diferente. Eu faço esse meia-culpa com toda certeza. Você entende que dentro desse cenário, Rafael, ao mesmo tempo que você faz essa meia-culpa, você entende que talvez tenha faltado ao grupo construir uma candidatura que pudesse conduzir a uma, se não a uma unanimidade, mas a uma unidade que permitisse que esses votos pudessem ter sido, em sua maior parte, condensados numa candidatura só? Eu entendo, sua candidatura veio depois, e aí talvez por isso essa percepção de que tenha truncado ali o meio campo. Mas eu faço a pergunta de forma objetiva. Você acredita que o grupo poderia ter buscado uma unidade que trouxesse uma candidatura competitiva e que evitasse, por exemplo, que o adversário ficasse com a vaga? Olha, o que houve, na realidade, foi que existia uma tendência natural, porque naquele período estava sendo candidato Lula com Alckmin pelo PSB como vice-presidente, então era PT e PSB. E no Rio Grande do Norte a nossa ideia era fazer também a candidatura da governadora Fátima, do PT a governadora, e ao passo que o PSB teria direito a indicar essa candidatura ao Senado, então seria uma candidatura teoricamente coerente. O caminho natural. O caminho natural. O que aconteceu realmente foi que Fátima teve uma ideia e estratégia que deu certo, que a gente viu que deu certo, tanto que ela ganhou no primeiro turno, de tirar uma possibilidade de um possível adversário, que seria Carlos Eduardo da disputa do governo do Estado. Apesar de acreditar que ainda assim eu acho que ela ganharia no primeiro turno, mesmo sem o apoio, teoricamente, de Carlos Eduardo. Mas eu volto a dizer que a gente sabe que nem sempre a gente consegue a unidade. Eu não fui candidato para atrapalhar, para marcar a posição, eu fui candidato para ganhar. Tanto que eu fiz uma campanha completamente séria, uma campanha baseada nas ideias. Eu rodei todo o estado do Rio Grande do Norte. Se você puder imaginar, todas as cidades a gente estava realmente levando um projeto, porque eu acredito no meu projeto. E é isso que nós estávamos fazendo. Então, não estava fazendo candidatura para A, B, C, não. Era realmente para ganhar. Se houvesse tido uma unidade em torno do meu nome, eu tenho certeza que hoje seria senador. Mas a gente entende que houve uma situação lá que foi
a retirada desse adversário e é compreensível, são estratégias políticas. Rafael, uma pergunta que é inevitável fazer, olhando para esse cenário que aconteceu em 2022, agora em 2026 a gente vê um cenário em que, diferente daquela oportunidade, são duas vagas em disputa, Isso. mas dificilmente um dos campos vai conseguir fazer os dois candidatos. A gente viu que na primeira pesquisa que saiu, em que apareceu, não se não a primeira, a segunda, mas essa pesquisa, você aparece à frente, por exemplo, da candidata Samanta Alves, que é a candidata indicada pela governadora Fátima Bezerra. Você tem receio de que essa analogia que foi feita no passado volte a ser feita? De que essa divisão de votos pode, mais uma vez, prejudicar a candidatura de um integrante desse grupo progressista? Você tem esse receio? Olha, eu acho que não. Na verdade, como você bem disse, é difícil fazer, de repente, dois senadores do mesmo campo. Mas não é impossível, não é impossível. A gente tem que analisar de forma fria números. Eu sou engenheiro, você entende de política absurdamente, né? A gente tem que analisar como está o cenário nacional, o cenário local, para a gente poder fazer a análise do Senado. Como é que está hoje Lula no estado do Rio Grande do Norte? O maior eleitor do Rio Grande do Norte chama-se Lula. Obviamente, junto com a governadora em segundo lugar. Mas em primeiro lugar é Lula. Na hora que você tem Lula capitaneando realmente esse projeto, a participação dele no estado do Rio Grande do Norte, me consta que ele estará muito presente no Rio Grande do Norte, justamente para fazer Cadu governador, e ao mesmo tempo que, ao passo que a gente vai conseguir fazer com que os dois cresçam. Eu não fiquei satisfeito em ter saído à frente, não. Eu acho que a gente tem que crescer concomitantemente. E se a gente conseguir crescer em conjunto, que é possível, desde que a gente colhe a imagem, que a gente leve o nome de Lula e rode o estado do Rio Grande do Norte, que Samanta é uma excelente candidata. É uma pessoa jovem, ela é do campo progressista, presidente de um partido gigantesco. Ela é uma vereadora combativa, ela é técnica, ela é engenheira, era uma mulher de uma nova safra da política, entende o legislativo, foi assessora de Fátima durante muito tempo como deputada federal, como senadora, então ela conhece de plenário de legislativo e de executivo também. Então é um grande nome. Agora, eu gostaria muito e ficaria muito mais feliz em relação a isso se ela tivesse no mesmo patamar que o meu nome. E com toda certeza é a tendência de crescimento. Vale salientar, a campanha não começou, estamos numa pré-campanha, a gente ainda está esquentando as turbinas e vai ter uma participação muito efetiva do presidente Lula aqui no Rio Grande do Norte. E também a participação da governadora Fátima. Porque o que fizeram com ela foi algo que realmente, retirar ela da disputa, foi algo que não é de uma violência política absurda. Eu vou reiterar a pergunta no sentido, deputado, de que as pesquisas mostram um dos candidatos, o caso do Stevenson Valentim, senador hoje, que busca a reeleição, ele descolado dos demais. Então, dentro desse cenário, eu reitero, é possível, de fato, com a distância que parece, né, porque é um retrato do hoje. A campanha, de fato, só começa em agosto. É possível imaginar que essas duas candidaturas podem crescer o suficiente, não só para deixar quem está atrás, mas ultrapassar alguém que tem praticamente a soma das duas pré-candidaturas do campo progressista juntas? Sim, eu volto a dizer, a realidade que nós vivíamos em 2018, quando houve a eleição dos dois senadores, era uma realidade completamente diferente. Nós tínhamos aí hoje o candidato Stevenson, né? Era uma figura política que ele rechaçava a política, os nomes como José Agripino, como Garibaldi Alves, era a pessoa da polícia que prendia as autoridades, fazia o seu serviço com muita maestria e teve essa repercussão e acabou se elegendo. Hoje ele está em outro patamar. Hoje é outra situação. Obviamente que a gente não pode negar que existe uma preferência, uma liderança do seu nome à frente das pesquisas, só que é uma outra realidade. E outra, para ir para uma reeleição, você tem que explicar como foram os seus posicionamentos em Brasília, o que você fez em Brasília. Não é só a gente trazer obra. Talvez fazer as emendas, executar as emendas, seja o menor trabalho que um deputado e um senador tenham que fazer. A gente tem que saber como é que foram as votações, o que houve de bom para o Brasil, se tem algum projeto de lei que foi sancionado, se o projeto de lei atende a população, como é que é o comportamento dele em relação às mulheres, em relação aos trabalhadores. Acho que tudo isso tem que ser questionado pelo eleitor. Sabe por quê, Bruno? Porque a gente tem que lembrar que o Senado são 8 anos de mandato.
E de 8 anos, daqui a pouco você tem 16. E depois você tem 24. Então a gente não pode levar isso na brincadeira. São 8 anos e às vezes, dependendo do candidato, dependendo do senador, ele está nem aí se lixando para a população. E acaba aparecendo no final dos mandatos, etc. Mas eu tenho muito respeito por ele, tenho muito respeito pelos meus concorrentes, digo com toda tranquilidade, mas a eleição a gente sabe como começa, não sabe como termina. Deputado, eu vou deixar uma pergunta para você responder no próximo bloco. Nós temos aí 3 candidatos mais competitivos na disputa em nível estadual para o governo do estado. E eu vou pedir a você que você avalie esses 3 pré-candidatos, Carlos Eduardo Xavier, Álvaro Dias e Alisson Bezerra, mas só no próximo bloco. O Além da Notícia vai para o intervalo e volta já. Estamos de volta com o programa Além da Notícia e continuamos aqui o bate-papo com o ex-deputado federal e pré-candidato ao Senado pelo PDT, Rafael Mota. E no bloco anterior eu perguntei ao senhor, deputado, o seguinte: são 3 pré-candidatos ao governo com maior competitividade e aparecendo com maiores percentuais de intenção de voto nas pesquisas. Como é que o senhor avalia esses candidatos? Carlos Eduardo Xavier, que é o candidato do Bloco Progressista, da governadora Fátima Bezerra, Álvaro Dias, né, que é liderado por Rogério Marinho, o bolsonarista Rogério Marinho, e Alisson Bezerra, né, ex-prefeito de Mossoró. Queria que o senhor situasse, na sua opinião, esses 3 candidatos. Olha, são 3 candidatos que tiveram a sua prestação de serviço para o Rio Grande do Norte, né? A gente não pode falar sobre isso, né? A gente vê que realmente as dificuldades que Álvaro tem enfrentado é em relação às obras que foram inacabadas, inauguradas inacabadas, ou foram feitas de qualquer maneira, às pressas pela questão eleitoral. A gente sabe que isso é uma dificuldade e o nosso ponto de vista realmente é que obras inacabadas não podem ser inauguradas. A gente, inclusive, tem um projeto de lei na Câmara Municipal, enquanto vereador, sobre isso. Não pode ter showmício, não pode ter inauguração sem que aquele aparato esteja funcionando. Então, nós temos uma série de obras que ainda precisam realmente ser finalizadas e serem entregues. O candidato Alisson, que foi prefeito de Mossoró, tem uma força no Oeste Potiguar, mas também passou por um episódio recente, que foi a questão da investigação da Polícia Federal, que bateu na sua casa e recolheu alguns materiais. Então, não se sabe o que pode sair daquilo ali, né? E o candidato, apesar de ter um trabalho muito forte por Mossoró, né, por aquela região, e o candidato Cadu, que é o meu candidato, que é o candidato de Lula, eu analiso ele de 2 formas. Primeiro, pessoalmente e tecnicamente. Pessoalmente, Cadu é uma pessoa de fino trato, uma pessoa excelente, uma pessoa que tem uma escuta muito boa, é um candidato que escuta a população, que escuta as demandas do Rio Grande do Norte, que tem uma sensibilidade com o próximo, que é muito importante isso num candidato. E, tecnicamente, não tem o que se falar. Foi o secretário da Fazenda aí durante um bom tempo, vem gestão, sai gestão, ele continua, porque é bom com números. Ajudou a resolver esse problema que Fátima recebeu esse governo com as folhas de salário atrasadas. Então, não é fácil mexer com números no Estado que não tem capacidade de investimento, né, de arrecadação e de investimento. Não é fácil ter investimento assim, mas, do meu ponto de vista, tecnicamente, é um técnico que nós precisamos para resolver grandes problemas que o Rio Grande do Norte tem. Você pega o exemplo do próprio João Azevedo, na Paraíba, que era também secretário, também técnico, engenheiro, etc., e fez um brilhante trabalho lá na Paraíba. Você tem o próprio ex-governador também do Ceará, que também era um assessor enfim, do governador à época e acabou virando, hoje é ministro da Educação. Então, assim, a gente tem essa dinâmica. Eu tenho certeza que Cadu, com a sua jovialidade, com a abertura que ele tem, é uma pessoa que transita em todas as áreas. Ele é de um partido do PT, do Partido dos Trabalhadores, de esquerda, mas ele transita com muita facilidade em todos os aspectos. E eu acho isso muito importante. A dinâmica de Cadu é uma dinâmica que pode surpreender e muito, e vai surpreender em relação nessas eleições. O senhor falou sobre essa dificuldade de investimento, a capacidade de investimento que o Rio Grande do Norte tem hoje, que já foi pior, mas que ainda gera muita dificuldade para a atual gestão. Como senador, qual a contribuição que é possível dar para tentar reverter esse cenário de dificuldade mesmo, que a gente
tem acompanhado dificuldade no pagamento de fornecedores, dificuldade muitas vezes em negociações recorrentes com várias categorias para garantir que serviços não parem. Como um senador do Rio Grande do Norte pode contribuir para tentar mitigar um cenário como esse? A Câmara Federal são 513 parlamentares, já no Senado são 91. Então, a bancada do Rio Grande do Norte, na Câmara, é a menor de todas, né, como outros estados pequenos. Já no Senado, os 3 senadores do Rio Grande do Norte têm o mesmo peso dos 3 senadores de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul. Então, a alta Câmara, né, como é chamada o Senado, é uma casa revisora do que se acontece na Casa dos Deputados Federais. É importante dizer que nós somos do Poder Legislativo. Então, o Poder Legislativo, como o próprio diz o nome, todo mundo sabe, é aquele responsável por fazer as leis. Então, é importantíssimo a gente atentar, porque não é brincadeira, a gente acha que o senador está longe da gente lá em Brasília, mas uma votação que ele coloque a sua digital lá e aprove ou não aprove determinado projeto pode prejudicar a vida de quem está nos assistindo. Então, é importantíssimo não apenas nessa dinâmica de votações e projetos que são dedicados ao social e à população, mas também em investimentos para o Estado. Não é apenas a questão dos próprias emendas parlamentares, que são muito numerosas, mas o papel de um senador é também atrair investimentos, negociar com investidores internacionais, levando divulgando o nosso Estado em conferências, gerando atratividade para o Estado. Eu acho que tudo isso passa pelo papel de um senador. Você tem um Senado forte, um senador que consiga dialogar com diversas áreas, é importante para trazer esse investimento para o Rio Grande do Norte. Obviamente que esse é o papel principal do governador do Estado, né? A gente facilitar a vida do empreendedor, facilitar a vida daquele que presta serviço, que emprega a população do Rio Grande do Norte, através da diminuição de impostos, através da competência, de criação de infraestrutura, para poder ter atratividade de porto, de um porto digital, de um supercomputador, de uma fibra ótica chegando aqui pelo Rio Grande do Norte, do próprio hidrogênio verde, que é um potencial absurdo que o Rio Grande do Norte tem, que é a tecnologia do futuro, o combustível do futuro. Então, isso precisa passar por uma cabeça de alguém que pense à frente. E Cadu, com a sua jovialidade, com a sua cabeça antenada com o futuro, tenho certeza que vai ser um grande governador para atrair esses investimentos. Deputado, ao longo dessa sua trajetória político-eleitoral, você esteve em 5 partidos, né? O PDT é o 5º partido. Já esteve do PP, que é um partido considerado hoje de centro-direita, o próprio Avante, o PSB, que acredito que foi o partido onde você passou mais tempo, até Isso. chegar agora ao PDT. O Rafael Mota, ideologicamente, ele está definido de forma muito clara? A gente sabe que recentemente os seus posicionamentos têm sido de esquerda e de centro-esquerda, progressistas de maneira geral. Hoje, Rafael, ele está convicto ou essas mudanças de partido são muito mais uma conveniência eleitoral do que ideológica, propriamente dita? Não, jamais, jamais. Para você ter ideia, o meu primeiro partido foi o PP, como você bem disse. E eu fui direcionado para esse partido, né, por uma questão familiar. Olha, eu acho que é melhor isso. Só que eu percebi que não era o local que eu queria estar, né, não era o local que eu me sentia à vontade. E a partir daí eu migrei para o PROS, que era um partido novo, que dizia ser progressista, e etc e tal. Só que eu ouvi todos os problemas que houve com o presidente do PROS, comprou helicóptero, casa no Lago Sul, não sei o quê, viagem para o exterior, tudo isso com fundo partidário, e acabei sendo expulso por reclamar disso. Fui expulso com muito orgulho. E a partir daí eu migrei realmente para o PSB, um partido que tem aí João Campos, né, que hoje pleiteia o governo do estado de Pernambuco, né, através de seu pai também, Eduardo Campos, que foram figuras públicas muito importantes, Miguel Arraes, e é um partido de esquerda realmente, Partido Socialista Brasileiro, é um partido de centro-esquerda, e ali eu me senti num ninho realmente dentro de casa, e me senti muito à vontade. E hoje é o campo que eu me sinto bem à vontade, é o campo que eu me sinto confortável, que eu me sinto em casa, que eu consigo defender o que eu acredito, é no campo da centro-esquerda. Então, assim, eu nunca migrei para nenhum outro polo que não seja centro-esquerda. Permaneci lá porque eu sou uma pessoa mais moderada. Apesar de concordar com diversas defesas que são intransigentes da extrema-esquerda, mas eu também tenho posicionamentos que possam ser mais ligados ao centro. A questão de privatizações, de algumas atividades, desde que não seja de forma importante realmente para o país, que se funcione um serviço público de qualidade, parcerias públicos-privadas, mas, ao mesmo tempo, eu defendo o trabalhador, sou contra a reforma trabalhista,
mexa contra a reforma da Previdência, sou favorável que se preserve realmente, sou favorável ao fim da escala 6 por 1. Então, tudo isso passa também por um pensamento que eu tenho naturalmente como centro-esquerda. E aí eu lhe pergunto, Rafael, baseado nesses pensamentos que você traz para a gente aqui, chegando ao Senado, quais seriam, sei lá, vamos estabelecer as 3 prioridades de Rafael ao sentar no dia 1 na cadeira de senador da República? Dia 1, em primeiro lugar, a defesa do trabalhador. Eu sempre estive nesse campo, eu sempre estive com essa bandeira em mãos, defendendo a população do Rio Grande do Norte, o trabalhador, porque a política é para essas pessoas, não é feita para os grandes empresários, que eu tenho o maior respeito e são investidores do nosso estado, mas é feito para os trabalhadores, para as pessoas que têm menos condições financeiras. A política tem que ser confortável para essas pessoas. E com toda certeza a questão da saúde. Do meu ponto de vista, a discussão em relação à Comissão da Saúde, a participação, o repasse enfim, as instituições do Rio Grande do Norte e do Brasil, e cada vez mais potencializar o SUS, né? Que apesar de ser do Poder Executivo, o senador e o Poder Legislativo têm também a obrigação de criar legislações e facilidades para poder fazer com que a saúde pública do Rio Grande do Norte e do Brasil ela corra com mais facilidade. E também a bandeira animal, que eu acho que é uma bandeira que é importante a gente trazer em relação à questão da própria saúde pública, né? Os animais não tem quem fale por eles, né? E a gente tem feito ao longo da nossa trajetória, desde vereador lá atrás, em 2012, até os últimos anos de mandato, defendendo a causa animal, que é uma bandeira também que a gente leva com muito afinco e vai levar também para o Senado Federal. Hoje o país passa por uma discussão permanente sobre a necessidade de ajuste fiscal. E algumas pessoas, inclusive, defendem que esse ajuste fiscal passe, dentre outras coisas, por cortes na estrutura de governo, na administração, mas também em políticas públicas. Como é que o senhor, enquanto senador da República, veria esse conflito entre a necessidade de se reduzir os gastos e a possibilidade de que essa redução passe, por exemplo, pelos programas sociais? Existe uma série de coisas no Brasil que realmente são colocadas ao revés, né? São completamente viradas de perna para o ar, né? A gente tem que combater aí, tem que ter uma discussão séria, objetiva e participativa em relação aos super salários que existem no Brasil. A gente sabe, acompanhando vez ou outra aí nos nossos WhatsApps, sempre chega aí a folha de pagamento de um juiz que recebeu acima do teto em mês tal e etc., acima na casa de 3 dígitos. Isso recebendo dinheiro seu, do contribuinte, que paga o seu imposto. É importante dizer que nessa questão sobre a questão fiscal, a gente não vai ter em nenhum momento, eu não farei nenhum tipo de aumento de impostos, assim como não fiz enquanto deputado federal. Não é dessa forma, do meu ponto de vista, que isso soluciona a situação da problemática de um país. Mas é importante a gente discutir a questão fiscal do nosso país e principalmente enxugar essa máquina pública grande, onerosa, que ela enfim, que tem uma inércia para se movimentar, onde existe muita burocracia que faz a perda de tempo, onde existem muitas instituições que fiscalizam, mas fiscalizam mais para às vezes prejudicar. Eu acho que tudo tem que passar em um entendimento de conformidade e de interação entre essas partes, né? Não adianta a gente simplesmente ter um país que tem instituições sólidas, mas que infelizmente se torna oneroso. Então, eu acho que o primeiro passo é fazer o dever de casa, cortar os gastos excedentes. A própria Câmara Federal precisa também ter um cuidado em relação à questão do que existe de disposição financeira para o Legislativo, para os deputados e para os senadores. Mas acho que a partir daí, realmente a gente vai ter uma máquina mais dinâmica, o uso da tecnologia, da inteligência artificial, para poder fazer com que as coisas rodem mais rápido, né? E aí eu quero conectar essa sua resposta, deputado, justamente com a questão das emendas. Hoje a gente vê os parlamentares que têm mandato, especialmente, com a capacidade de destinar recursos vultosos para os municípios, para o Estado. E eu queria que o senhor, conectado com isso, avaliasse se as emendas hoje, elas criam uma distorção, uma disputa desigual, e eu pergunto isso até pelo fato de o senhor ter sido deputado federal, tido a capacidade de fazer a indicação dessas emendas. O senhor entende que o uso das emendas, da forma que é hoje, cria uma situação de desigualdade na disputa? Com toda certeza, né? Na minha época, Bruno, salvo engano, eram 16 milhões anuais que cada parlamentar tinha direito de destinar enquanto emendas parlamentares individuais e impositivas.
Hoje está na casa dos 50, 60 milhões, dependendo do parlamentar. O Senado são 100 milhões de reais por ano. Então você imagina, quase meio bilhão de reais em 4 anos aí. Do Senado vai mais de bilhão, que são 8 anos, né? Então, assim, você imagine realmente alguém não dispõe desse aporte financeiro, desse trabalho, dessa caneta cheia de tinta para você poder destinar os recursos, se torna muito mais difícil. Mas eu vou dizer uma coisa para você, a minha reeleição em 2018, apesar de eu ter as emendas, o que mais me motivou, o que mais as pessoas admiraram e fizeram com que eu pudesse retornar à Câmara enquanto deputado federal foram os meus posicionamentos. Foram posicionamento em defesa do trabalhador, em defesa do aposentado, defendendo as mulheres, criando leis para poder restringir a violência doméstica. Então, esse trabalho, às vezes, ecoa muito mais do que você fazer um calçamento numa determinada comunidade, que é muito importante, porque realmente, às vezes, quem sabe o problema que passa nas cidades são aqueles que estão mais próximos. O presidente Lula está lá, ele não sabe qual é a dificuldade que acontece em Areia Branca, em Macau, em Cambaretama. São cidades que ele está distante dele. Então, tendo um parlamentar que defende essas cidades, é importante ter esse aporte financeiro em relação às emendas para realmente poder. Agora, o que está acontecendo é uma distorção enorme. Eu costumo falar que se o deputado federal só perde uma eleição hoje se ele quiser, se ele fizer tudo ao contrário, tudo errado, porque a disposição financeira que ele tem para poder realmente abarcar serviços, enfim, obras e etc., para o Rio Grande do Norte é muito grande. Isso torna realmente uma disputa desigual. Tanto a governadora Fátima quanto o presidente Lula enfrentam desafios quanto à opinião pública. No caso do presidente Lula, ele ainda tem uma aprovação maior do que a desaprovação, mas em patamares muito próximos. Já a governadora Fátima tem uma desaprovação maior que a aprovação. São governos considerados populares, no sentido da essência de como essas candidaturas foram construídas antes das suas eleições. A que o senhor atribui essa avaliação desfavorável, de maneira geral, em relação a essas duas figuras que eram até então consideradas muito populares? Olha, sobre Fátima, se falar do tempo passado, as pessoas vão dizer, tá falando de retrovisor, mas, gente, quando você tem 4 folhas atrasadas, não é fácil você atualizar. Se você tem uma dívida na sua casa, às vezes, você tem uma dívida que passa anos e você demora, às vezes, para pagar com um montante, de certa forma, pouco significativo. Agora, você atualizar realmente essas folhas, isso tomou muito tempo da governadora. Então, os primeiros 4 anos foram para tentar ajustar a casa. E é óbvio, é normal que aconteça no segundo mandato, após a reeleição, no final do segundo mandato, acontecer um pequeno desgaste, alguma situação de desgaste, o que é normal, né? São 8 anos, as pessoas às vezes cansam daquela figura, independente de quem seja, de direita ou de esquerda, você acaba cansando um pouco, e isso acaba contribuindo com uma certa impopularidade. Mas Lula, quando encerrou seu segundo mandato lá atrás, ele encerrou com quase 80% de aprovação. Era outra história, não tinha rede social, as pessoas não tinham tantas informações, era um momento diferenciado. Tinha a capa da Time, né, com o Cristo Redentor subindo, o país crescendo a 6, 7%, então era outra realidade. Mas a realidade de hoje a gente vê com muita dificuldade, e principalmente, Bruno, a polarização. Você está criando 2 polos antagônicos, né, um de direita e um de esquerda, que pensam diametralmente opostos, né, que não conseguem dialogar entre si, mas que cria realmente essa divisão hoje no nosso país, né? Então, eu acho que isso contribui muito para você criar tanto um amor quanto também um ódio, uma raiva, né? Deputado, para a gente finalizar, a gente vai fazer um rápido ping-pong. Eu vou fazer uma pergunta objetiva, Legal. O senhor vai me responder com uma resposta bem objetiva. Tipo Xuxa, né? É mais ou menos isso. Ou então Marília Gabriela. Marília Gabriela, é verdade. Objetivamente, qual a maior prioridade do Rio Grande do Norte? Hoje, Sim. Saúde. Em relação à disputa, quem é que não pode vencer as eleições de 2026? 2026, 2 senadores do campo da direita. Quem inspira o senhor na política? Quem me inspira na política? Eu tenho grandes figuras que eu admiro, sabe? Mas eu acho que as histórias do próprio meu avô mesmo, eu acho que é uma inspiração para mim, Clóvis Mota. E um sonho de Rafael Mota para o Rio Grande do Norte? Eu queria um Rio Grande do Norte que todo mundo tivesse direito à educação de qualidade, uma cidade de Natal organizada, que o turista pudesse ter acesso às belezas do nosso estado e principalmente um mundo um pouco com menos violência, né, Bruno? A gente está vivendo um mundo aí louco na Palestina, crianças sendo mortas ali. Então eu acho que é um Rio Grande do Norte que as pessoas se amem mais, que se gostem do nosso estado e que tenham orgulho de dizer que é potiguar, que é natalense e que honra a sua cidade. Foi um pouquinho longa a resposta, mas é porque quando fala do Rio Grande do Norte a gente prolonga. E no futuro, quando o Rafael Mota se aposentar da política, o legado
que você quer deixar? Eu quero que as pessoas olhem para mim, eu não tenho vaidade de dizer, ele foi um grande senador. Não, eu quero que as pessoas olhem para mim e digam, pô, esse cara fez um bom trabalho, ele teve uma boa disposição, ele tentou ajudar o estado do Rio Grande do Norte enquanto ele pôde e nunca saiu do lado da população. Deputado, muito obrigado por estar aqui conosco no Além da Notícia. E a você que também esteve aqui, um grande abraço e a gente se vê na próxima edição. Até lá.